Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso ABcast. Aqui é a Alana. Simone. E eu sou a Patrícia. Da Fórmula Ativa! Uau, que lindas! E hoje nós vamos falar sobre de estagiárias a proprietárias de farmácia com manipulação de mais de 30 anos de mercado. Gente, olha isso. Então, se você é aspirante na área, se você deseja entrar nesse mercado, empreender nesse mercado, ou se você já está aí, né, em construção da tua farmácia, do teu negócio, vem comigo que esse bate-papo vai ser incrível. Simone, Patrícia, primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu sei que está bem corrido. E eu queria que, por favor, vocês se apresentassem para os nossos seguidores, conhecer um pouco mais vocês. Claro. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar aqui para falar um pouco da nossa história, né? E que vem acrescentar aí a todos os seus seguidores. Então, muito obrigada. Eu amo esse mercado e eu tenho certeza que nós aqui com a nossa história, a gente vai inspirar e vai dar gás aí na vida das pessoas. Sem sombra de dúvidas. E eu sou Patrícia. Gostaria muito de agradecer o convite. Fiquei muito honrada. É um prazer contar a nossa história. É uma história realmente inspiradora, né, com uma longevidade e uma história de sucesso que a gente pode falar, né? Então, a gente que agradece poder compartilhar aí com o pessoal que está entrando no mercado agora. E a gente passou por todos os setores da farmácia, né? Então, a gente sabe fazer de tudo um pouco, e é isso. Total. E, gente, eu as convidei, assim, há um tempo eu já falava com a Simone. Simone, a gente precisa bater um papo, fazer um podcast. A Simone eu conheci no PharmaShare, ela é palestrante, né? Ministra um curso fantástico no PharmaShare. E na última vez que eu vim a São Paulo, eu tive a honra de conhecer a Patrícia, né? Sim. E visitar a farmácia, a Fórmula Ativa. E eu fiquei impactada. E aí não, gente, vocês têm que fazer o nosso ABcast para inspirar, né, os farmacêuticos e empreendedores que também estão aí nessa maratona, né? E eu fiquei impressionada não só com a estrutura, mas com o modelo organizacional, né? Eu sou uma empreendedora que me preocupo muito com a cultura organizacional, com as pessoas também. Né? Eu tenho um time ainda pequeno, mas eu fiquei assim, realmente me inspirou. E a ideia é justamente essa. Eu não tenho dúvidas que vai inspirar muito a história da Simone e da Patrícia, vai inspirar muito você que está nos assistindo. Então, já entrando no tema, né, eu queria saber, né, como é que vocês iniciaram, primeiramente, o que cada uma é responsável, né, na Fórmula Ativa, qual é o setor de vocês, onde vocês entram aí na gestão, né, porque sociedade, uma coisa muito boa. Em falar nisso, eu quero também entrar na questão da sociedade, porque, né, é algo que muitas vezes até as pessoas perguntam, Alana, eu entro com sociedade ou não, sozinho, enfim. É algo que eu quero discutir também. Mas me contem, né? Como vocês dividem essa questão da sociedade, das atividades na farmácia como gestoras e como vocês iniciaram nesse mercado? Bom, vou só falar rapidamente, porque acho que quando nós contarmos a nossa história, você vai ver o porquê atuamos onde atuamos, cada um no seu papel, né? Mas hoje eu atuo principalmente na parte de marketing, vendas, acabo falando muito pela empresa e gestão de pessoas, né? E você vai entender aí para frente o porquê que eu fui buscar gestão de pessoas. Então, eu faço muito essa parte hoje, a minha atuação principal. E aí, a Patrícia? Eu já fiz de tudo, né? Como eu falei, a gente já fez de tudo, mas, naturalmente, acho que nossas habilidades nos levaram a esse modelo que é hoje, né? Eu gosto muito de cosmético, eu sempre me desenvolvi nessa área, então eu fico mais com o P&D, né? Desenvolvimento de bases, adoro desenvolvimento de base, é que eu gosto mesmo, né? E também faço gestão de pessoas, lidero o time dos laboratórios, mas é um aprendizado diário, né? Porque lidar com pessoas não tem uma fórmula como as fórmulas. Então, é uma coisa mágica e muito dinâmica.
que me faz aprender todo dia, diariamente. Então, a minha parte mais do desenvolvimento, né? E aprender a lidar com pessoas. Legal. Então, podemos dizer que é a tampa e a panela, né? Podemos. Podemos. É a fórmula e é ativa. A gente fala que eu sou a fórmula e ela é ativa, porque nada adianta eu fazer uma fórmula linda, um creme super bonito, brilhante, e se eu não puser numa embalagem linda, num rótulo maravilhoso, eu não vou vender. Então, sempre foi assim. E você percebe que, naturalmente, assim se dividiu. Sem a gente combinar nada, mas foi indo assim, que eu fazia uma fórmula, falava, olha que fórmula deliciosa. Aí ela falava, nossa, é uma delícia, mas a gente precisa melhorar essa embalagem, né? Então, se dividiu assim naturalmente. Que legal. Mas me conta, vamos lá para o início, 30 anos atrás? Sim. Mais, né, de 30 anos. Mas vamos falar, daqui a pouco vamos fazer 35 anos já. Como foi que vocês caíram nesse mercado? Eu costumo perguntar, o mercado magistral escolheu vocês ou vocês que escolheram o mercado magistral? Eu escolhi o mercado magistral. Eu também. Vou falar rapidamente assim a minha história. Eu estava prestes a prestar medicina quando tive a oportunidade de conhecer uma farmácia de manipulação aqui em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, então tive essa oportunidade. Quando eu entrei numa farmácia de manipulação, eu fiquei encantada. E ali eu já sabia que seria o meu futuro. Que a farmácia... Não. Que a farmácia não é a atual, fórmula ativa. Não é a fórmula ativa. Essa pessoa no qual me apresentou, ele montou a fórmula ativa, que eu fui na inauguração, como conhecido, a Patrícia também, ela vai falar. E aí, nesse momento, né, eu estava ainda fazendo a faculdade. Então, na realidade, assim, eu fui na inauguração da fórmula ativa, mas nós não trabalhávamos na fórmula ativa e nem nos conhecíamos, né? Essa é a realidade. E aí, bom, a Patrícia, deixa ela contar um pouquinho que eu volto nessa história. Eu fiz... Às vezes as linhas tortas nos levam ao caminho certo, né? Eu acho que é sempre assim, né? A gente não pode ficar muito desesperado. Eu vejo a juventude de hoje, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes você começa a fazer e você vai descobrindo durante o processo, né? Então, eu sou bióloga, eu fiz biologia e no último ano de farmácia eu tive uma aula relacionada com cosméticos, como usar plantas para fazer cosméticos, e aí eu me apaixonei e falei, o que eu preciso fazer, porque eu quero trabalhar com isso. Então, eu descobri no último ano da minha faculdade de biologia que eu queria trabalhar com cosmético. E aí, conhecemos essa pessoa em comum, e fui na farmácia dele, de manipulação, e ele falou assim, assim a gente faz um shampoo. Aí tinha um extrato cosmético envolvido, e ele me deu total abertura, vi ele fazer, falei assim, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Então, ele falou assim, vamos fazer faculdade de farmácia. Ele dava aula na farmácia, na faculdade de farmácia de Araras, e me levou para lá, e eu acabei entrando, assim, 2 semanas depois eu já estava fazendo faculdade de farmácia. Mas muito melhor você fazer uma faculdade com foco já no que você quer, né? Total. Então, eu já entrei na farmácia com esse foco. Então, por isso que eu digo, eu escolhi a manipulação. E ali, fazendo estágio na farmácia durante a faculdade, fazia estágio aqui, aí conheci a Simone. Nos conhecemos sendo estagiárias desta mesma empresa, né? No qual, assim, aquilo lá, escolhemos a manipulação. Numa época que pouquíssimas pessoas sabiam que era manipulação. Gente, nós estamos falando isso de 89. As pessoas não sabiam que na era época manipulação. o foco era mais bioquímica, talvez? Não, Não, teve o boom da bioquímica, das análises clínicas. Bioquímica, né? O pessoal que se formava em farmácia, acho que tinha mais foco de indústria ou análises clínicas, né? Que a manipulação, nem nossos amigos conheciam. Não, ninguém conhecia, nem meus parentes conheciam o que era manipulação. Né? Então, a gente realmente escolheu a manipulação. E esse brilho nos olhos que ela teve aí quando viu, foi a mesma coisa, assim. Quando eu vi um tabuleiro, né, sendo preenchido com ativo, não, assim... É inexplicável. É só quem realmente sente isso está entendendo agora o que eu estou falando. É incrível. Né? Realmente transformar várias matérias-primas num produto acabado é incrível. E até hoje eu acho que as pessoas gostam, né? Você lá com o seu canal que ensina as pessoas também, né? É apaixonante. Eu costumo falar que quem vê não desvê mais. Não. Nunca mais. E eu vinha, assim, eu
queria seguir a parte de produção, mas eu tinha mentalidade muito na indústria, porque eu, no segundo semestre da faculdade, eu entrei na indústria. Então, eu fiquei, nossa, que bacana e tudo mais, é essa carreira que eu quero seguir. Deus não quis, e aí eu entrei em uma farmácia com manipulação, e vocês falando, né? Passou um filme assim na minha cabeça, eu lembrando do primeiro contato que eu tive com a farmácia e com manipulação, né? E não quis saber mais de outra coisa. Não. Depois eu tive até a oportunidade de entrar em uma indústria, tava assim, para levar documentação, e eu vou ficar no mercado magistral, então... É uma paixão, né? E a gente tem essa certeza. Você sabe, inclusive, que logo após quando eu me formei, eu cheguei a trabalhar na Santa Casa como farmacêutica. E, gente, ali não era para mim. A minha felicidade estava na manipulação. Comigo. E com ela também. Porque... Eu falava, vem pra cá, sai daí, vem pra cá, vamos fazer a gente ficar bonita, sai do hospital. O foco assim, de levar beleza e saúde e bem-estar. Aquela entrava, sabe, nos corredores, né? Então, assim, não era. E realmente, assim, foi a decisão mais certa que eu realmente tomei na minha vida, que foi ir para esse ramo da manipulação, né? A gente passou por tantas coisas, né, durante quase esses 35 anos, mas não sei, não foi difícil, eu não sei te explicar. Não é uma coisa que a pessoa fala, nossa, como assim, né? Tudo isso de funcionário, tantas coisas, tantas crises. Gente, eu não sei, nem lembro das crises. E isso, acho que tem a ver com a paixão que nós temos, né? A energia que a gente gasta lá dentro, sabe? Assim, o amor. Eu sempre falo para algum colaborador assim, peraí que o bichinho da manipulação vai te picar ainda. Ou seja, você vai ficar apaixonado, né? Total. Então, isso. Eu costumo brincar, assim, que é tipo assim, é tudo muito bom, só que muitas vezes as pessoas idealizam, né? E eu costumo até falar, eu fiz até uma minissérie de Formulando no País dos Laboratórios. Já tem um tempinho. Por quê? Porque, às vezes, o farmacêutico em si, ele acha que vai ficar brincando de manipulação, né? E assim, quando... eu quero entrar porque eu quero formular meus cremes e tudo mais e tal. Ou que vai abrir uma farmácia, vai ser tudo muito lindo, eu vou formular os meus cremes. E, assim, quando a gente tem a paixão, tudo fica muito leve, como você está falando. Mas tem também as dificuldades, né? E aí, me falem um pouquinho sobre, assim... as dificuldades, as maiores dificuldades que você, assim, 30 anos não dá para colocar em uma conversa, né, de forma mais pontual, mas o que é que vocês consideram, assim, as maiores dificuldades que vocês passaram ao longo desse tempo? Eu acho que pode continuar a história para falar de quando eu ia falar um pouco da sociedade, porque você até estava falando, né, se ter sócio ou não. Para mim, é um alívio ter uma sócia. A gente divide tanto as glórias quanto os problemas. É ótimo ter sócia. Porém, uma sociedade é baseada em muito respeito, ouvir muito, né, e parceria, né? Mas, basicamente, o respeito. A gente nunca teve uma discussão, a gente sempre, às vezes, a gente concorda em discordar, e a gente toma decisões, e estamos as duas na decisão, e aconteça o que acontecer. Isso é muito importante para quem quiser ter sócio. Tem a glória de dividir os perrengues, né? Porque, às vezes, você tem que tomar uma decisão difícil, nada melhor do que você ter uma pessoa do seu lado. E uma coisa me chamou a atenção, que a Simone comentou outro dia, em alguma conversa dessas que a gente estava tendo em sociedade também, falou que, como a gente estagiou juntas, e a gente trabalhou junta depois na farmácia, dessa vez efetivada, antes de comprar, a gente já sabia como era o jeito de uma e outra trabalhar. Então, a Simone ainda falou assim, eu vi que ela trabalhava direitinho. Então, a gente já tinha feito um test drive antes de ser sócia, né? É tipo aquele test drive quando a pessoa resolve morar junto sem casar antes. Exato. Então, acho que isso foi muito legal, porque quando a gente realmente comprou e virou sócia... essa parte mais difícil da convivência a gente já tinha passado, a gente já sabia como que era o jeito de uma e de outra trabalhar, né? Foi quanto tempo esse... Acho que ficamos 2 anos de estagiária, de funcionária daí, né? Estagiária, funcionária. A história foi, nós éramos estagiárias, logo depois que nos formamos, nós fomos funcionárias, né? Sim. Nos dividimos lá, com funções diferentes. E depois de mais 2 anos,
nós compramos a empresa. Então, acho que isso aí foi uns 5 anos. Durante 5 anos, 4 a 5 anos. Foi e vale essa ressaltar, mudança de vida. e vale ressaltar também que, enquanto a gente trabalhava como funcionária, a gente já tinha esse sentimento de dono. Então, se você não tem, tá tudo bem também, né? Não é todo mundo que quer empreender. Tem muita gente que prefere ficar só, não, eu quero trabalhar só no marketing, farmacêutico, eu quero só desenvolver fórmula e está tudo bem também. Porque quando você assume uma empresa, empreende dessa forma, você acaba se afastando um pouco da essência farmacêutica. E foi o que aconteceu. Por isso que a gente procurou se desenvolver em outras áreas, né? De gestão, de pessoas e tal. Então, assim, a gente já tinha esse sentimento de dono enquanto funcionária lá dentro. A gente fazia das tripas coração para dar tudo certo e a gente arrumava uma solução se não tinha, mesmo na ausência do dono. Então, isso já foi, assim, uma amostra, né? Que realmente a gente estava aí para empreender mesmo. Aliás, a gente até, às vezes, brigava, entre aspas, né, com o dono. A gente falava assim, não, esse rótulo não pode ser assim, a gente tem que fazer um rótulo menor. Não, olha, não tá com aquele capricho. Então, nós éramos funcionárias e a gente genuinamente se preocupava com aquilo, né? O atendimento nosso de balcão era um atendimento de excelência. Quando a Patrícia falou agora, né, do farmacêutico, quero trabalhar no marketing, quero trabalhar aqui, ali. Na nossa época não tinha essa, não. Era tudo. Era atender balcão, manipular, entregar o que for. Era para fazer tudo dentro da farmácia, né? Era um farmacêutico mais generalista. Hoje eu falo que nós tivemos sorte de ter isso, né? E aí, Alana, só voltando um pouquinho, quando nós oferecemos, né, a compra, na realidade, foi ao contrário. Eu contei para você um pouquinho. Pronto, era isso que eu queria entrar. Como foi essa virada, né, de estagiário? O que é que vocês acham que levou, né, a essa passagem? Porque o posicionamento de vocês, já percebi que já eram como donas. Sim. Mas me contem, como foi essa... Foi mais ou menos, eu acho que é o que a Simone ia falar, o dono, ele abriu um outro negócio e ele estava se dedicando muito mais a outro negócio do que a farmácia. Ele meio que largou a farmácia mesmo. E aí... A Simone é muito mais empreendedora que eu e é muito mais inovadora. Exagero. Ela sempre vem com as ideias. Eu tô quieta lá, ela vem com a ideia. Se a gente comprasse a farmácia, hein? Será? Né? Por causa dessa coisa de estar um pouco largada, sabe? Tipo, tá um pouco largada, acho que ele não tá dando bola. A gente poderia ser nossa. Né? Desse jeito, uma conversa na praia. Tipo assim, nós já temos, mas né? foi isso mesmo. Uma conversinha na praia, né? Foi. No final tá desenhando na areia. Olha isso aqui, assim, assim. Já mentalizando, mas assim, nada muito concreto, né? A gente era 2 crianças. A gente era criança. Qual era Nós a idade de tínhamos vocês? 23 anos, eu tinha 22 para 23 anos, né? Então devia ter uns 25. Mas Mas assim... inconsequentes e vambora, e, né? E o engraçado foi que daí quando nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, e a gente iria falar isso, propor a compra. Sim. Ele falou primeiro, meninas, eu quero falar uma coisa com vocês. Estou pensando em fechar a farmácia, e aí, mas só não vou fechar e tal, se vocês tiverem interesse de comprar. Numa conversinha assim, ó, nós 3, um almoço. Ou seja, olha aquilo, nós já tínhamos conversado, mas não foi nós que falamos assim, olha, você quer vender a farmácia? E o engraçado é que, assim, não pegou a gente surpresa. Aquele almoço não foi para isso. A gente só falou foi assim... natural, foi saiu natural, foi outra coisa. Porque você, assim, para ele, a percepção dele é que vocês já levavam a farmácia, Sim, né? ele verbalizou isso. Sim, né? foi o total. amor que nós tínhamos pela empresa, ele verbalizou. Pelo nome da empresa, o respeito. Já era formulativa ou não? Já era formulativa. Isso aí até foi uma das coisas que ele falou, vocês vão honrar esse nome, vão fazer ela multiplicar. Ele nos deu a ele concessão jogava do nome. isso para nós, né? Bastante. Isso foi muito legal. E aí, nesse momento, Alana, a gente não tinha dinheiro. Nós éramos 2 crianças, eu falo assim, com sonhos, né? E aí, quando ele falou, eu falei, também, né? Eu tenho tanto. E eu falei, eu tenho tanto. E ele, na hora, ele falou assim, Tá bom. Tá bom. Só que
Essa aqui me cutucou, pá, embaixo da mesa, eu... Porque assim, eu tinha certeza que ele não iria aceitar. Porque é como, eu não sei os valores, é como se hoje eu falasse assim, eu tenho 15 mil reais. É. E ela falava, entendeu? A gente falou, não é possível. E a farmácia montada, já com uma pouca clientela, tá? Tinha pouco movimento, mas era isso. Mas tinha muito amor lá dentro, porque ele montou também com muita dedicação, muito amor. Ele era farmacêutico? Também, farmacêutico. Professor de farmacotécnica. Sim, foi meu professor. Nossa, foi assim... Eu aprendi demais, assim, com ele, né? Uma pessoa com paciência para ensinar. Paciência para ensinar, muito bom de vendas. Então, a primeira coisa que ele nos ensinou foi: aqui a gente nunca fala que não tem. Porque se a gente não tiver, a gente vai atrás e vai atender o nosso cliente. Olha isso, há 30 anos atrás. Qual é o nosso lema? A gente nunca fala que não tem, até hoje. Se existe o ativo, está no mercado magistral, a fórmula ativa tem. Esse é o nosso lema. Total. Então, mesmo com forma farmacêutica, porque, gente, vamos lá, 30 anos atrás não tinha cápsula e tinha creme. Não tinha goma, que as coisas que a Alana ensina lindamente. Gente, que não tinha delícia. goma, pastilha, sachê. Sachê, acho que nós somos a primeira do mercado a fazer sachê. Porque o nutricionista prescrevia lá, não sei o que, proteico, e a gente, como que a gente vai fazer isso? E aí tem que ficar com gosto bom, a gente tem pensando no cliente, como é que ele vai tomar? Aí vamos pôr o whey protein, sabe? Assim. Isso tudo porque contratamos uma nutricionista né, como visitadora. Eu vou desenrolar o crescimento da empresa. Mas é que esse comecinho as pessoas têm muito interesse de como foi, sabe? Então, por isso que eu acho que valeu a pena contextualizar, né? Sim. Total, e é legal, sabe por quê? Porque tem muito farmacêutico que sonha em ter sua farmácia, mas... E, assim, eu faço mentorias, né? Também como farmacêutica. Inclusive, teve uma aluna que ela já fez alguns conteúdos conosco, a Bruna, que ela estava desanimada na farmácia e tudo mais. Bruna, porque ela já se posicionava como dona. E isso aconteceu comigo, né? Eu me posicionava como dona e o meu primeiro chefe, né? Ele me convidou para uma sociedade, mas não era o meu propósito ali, enfim. E a Bruna, eu me vi lá e eu falei, Bruna, você vai ser sócia, ou você vai ser sócia, ou essa farmácia vai ser sua. E passou um tempo, acho que 1 ano depois, Alana, teve uma oportunidade X e eu vou entrar aí nesse negócio. Não falei? Só que no momento quando ela falou, ela, nossa... A Alana tá louca. Mas como eu já vivi isso, vocês com certeza vocês visualizariam isso em um farmacêutico, se você tivesse uma conversa? Com certeza. Porque, primeiro, quando você tem um sonho e você mentaliza aquilo, se posiciona, não é que você vai tomar a farmácia do seu chefe de forma alguma. Mas não é porque você não tem dinheiro, o ponto é que não é porque você não tem dinheiro que é impossível você realizar esse sonho. E é isso que eu falo, quando você mentaliza, você está se dedicando, você está estudando, sim, você pode ter a sua farmácia. Como? Esse é um exemplo, né, que aconteceu. Então, não desiste, tá? Essa é para você não desistir. Eu acho que a dedicação, a pessoa se dedicar naquilo que ela faz. Não é nem pensando, sabe? Porque eu quero ser isso. Eu acho que as coisas acontecem, né? Como aconteceu conosco. A gente não desenhou isso no papel. Sim. Né? E quando nós falamos, aquela Patrícia citou na praia, era, né, por falar. Agora, vem uma coisa importante, né? Ok, fomos lá, teve a batida lá embaixo da perna, né? E aí? Uma olhou para a cara da outra. A gente falou, nossa, agora a gente é sócia? A gente é dona? E agora? O que a gente vai fazer? E a regra ali começou. Vamos fazer o que a gente já faz. Porque a gente já se dividia bem. Sim. Porque nós éramos farmacêuticas, não empresárias e nada disso. Não sabia nem como que falava com o contador. E o primeiro desafio foi... A gente tinha... um colega de trabalho, que era um menino que era encapsulador, e era eu e a Simone, e o encapsulador. E colega de trabalho dela também. Colegas de trabalho, virar para ser um colaborador, um subordinado, uma pessoa para quem a gente ia dar ordem. Até então, ele estava paralelo a nós. E esse foi o primeiro desafio, que é aquela coisa de lidar com pessoas, né? Como é que ele vai encarar a gente seriamente e tal? E aí foi tudo muito tranquilo, né? Você vai indo aos poucos e tal. E aí vai aparecendo as coisas e a gente vai matando. Não sei, vai indo, né? Vai. É engraçado, porque vocês tiraram de forma muito leve, né?
Mas eu percebo que tem muitos... Por exemplo, um técnico vira farmacêutico, ele tem dificuldade de entrar Liderar. na posição de líder, Com né? certeza. Não, Pelo medo de ser julgado. Não é fácil. Eu acho que eu te diria que é uma das partes mais difíceis é essa. E não só liderar em si, né? Liderar como um todo. Não só quando você vira um líder, mas liderar de qualquer forma. Qualquer coisa. Se autoliderar, inclusive. É muito difícil. Né? Total. Assim, desafiador, né? A gente não fala essa palavra. Porque tudo acontece, né? Com calma, você vai indo. E hoje que a gente olha de cima dessa maturidade nossa, tanta coisa que a gente fez, né? Tanta besteira que a gente fez lá atrás, você fala assim, nossa, né? Como que a gente era imatura, né? E aí o crescimento vem vindo. E quando você vê, você aprendeu tanta coisa bacana, né? Conhece tanta gente legal. Não, e hoje também tem uns trampolins, né? Por exemplo, como nós queríamos uma pessoa como gente, você nos como ensinando. eu queria. Eu escuto isso também no Farmácia Nossa. Inclusive, quando eu também fui fazer o curso, eu queria uma pessoa como eu ali falando pra mim. Muito legal. Então, gente, assim, então vai ser mais fácil, mais difícil. Não é isso. Vai ser diferente. Mas tem mais recursos talvez hoje mais em dia, recurso, né? é mais técnico. Tem mais... Olha, quando a gente comprou a farmácia, não tinha Google. Isso já é, assim, um divisor de águas. Total. Não tinha o Google. Aparecia uma matéria-prima na receita e a gente tinha que se virar e achar quem era o fornecedor. Fomos nós que instalamos o computador na farmácia. Não tinha Em computador. 95. Era então, tudo assim, manual. A nossa geração pegou uma coisa extremamente assim, diferente de você mostrar para as pessoas. Então, era tudo na mão, os cálculos eram na mão, todos eram na mão. Tudo que você imaginar para procurar o DEF, né? De tudo procurava no DEF. Então, livros e livros e livros e livros. Era diferente. Hoje é mais fácil? Eu não sei, era só diferente. Não, tem mais recursos, eu acho que as né? dificuldades são diferentes. Sim. Né? As dificuldades agora é implementar o sistema, ou, né? Enfim, é engraçado isso, né? Cada fase aí tem uma dificuldade diferente. Com certeza. E aí, só para acabar esse negócio da compra, qual foi o nosso desafio aqui naquele momento? Não, mas nós temos que mudar a cara da farmácia. Senão as pessoas não vão achar que é o mesmo dono. Não, a gente tem que pôr a nossa cara. E aí vem o primeiro aprendizado, né? A essência do lugar tem que virar ao encontro com a essência dos sócios. Nós não sabíamos disso. A gente não escreveu assim, vamos dar a essência do sócio. Não. As coisas aconteceram. Porque a gente estava vibrando ali, na mesma sintonia, a gente tinha os mesmos valores. As duas não sabiam nada e sabiam tudo da habilidade, cada uma na sua habilidade, mas também não sabia. E aí, Alana, que vem aqui que você tocou nesse ponto aí do dinheiro, né? Da dificuldade de montar. A gente não tinha dinheiro para reformar. Nada. Porque aquele dinheiro que a gente tinha pagou lá o Pagou a farmácia, né? E aí eu lembro assim, a Patrícia ia de madrugada no Ceasa para comprar flor, para fazer o jardim. Todas as modificações visuais da farmácia foi com o que tinha lá. A gente encapava, fez pátina, na época da pátina. Fizemos pátina, encapamos, demos fizemos um sobrepiso no piso com paviflex que tinha na época. Pátina é o quê? Pátina é isso aqui, ó, por exemplo. Pátina é isso, é uma pintura. A gente É. usou stencil, né? Na verdade, a gente tinha uma amiga que era decoradora que ajudou a gente. A gente fez uma maquiagem para avisar, olha, estamos sob nova direção. Entendi. Foi- Vocês fizeram pegar naquela infraestrutura e Uma deram maquiagem. repaginada. Ficou muito lindinha. Ficou com a cara das meninas, né? Por quê? Vou inserir a foto aqui dessa Isso, farmácia. Exatamente. Vou te mostrar. Tem o antes e depois. E aí Ah, o vou ideal, o botar. engraçado... Dá para ver bem. O engraçado foi que, assim, até os babadinhos a gente fez, tudo quadriculado branco e verde. Foi uma tia da Patrícia. Enfim, ficou a farmácia Foi mesmo. das meninas. Ali, alguém, eu não sei quem foi a pessoa, mas colocou a farmácia das meninas. E até hoje é a nós somos farmácia das conhecidas. O meninas. tempo passa, nós estamos envelhecendo e falam, não, é na A farmácia das meninas. E a gente tem uma liderança, essencialmente, não é de propósito, tá? A gente tem colaboradores homens também. Mas é essencialmente feminina a nossa farmácia. A gente tem uma reunião de líder. Toda semana são 12 meninas líderes. Todos os pilares mais importantes. Já tivemos homens também. Mas
naturalmente, acho que para uma farmácia mais feminina, né? Sim, mesmo porque, Alana, lá há 30 anos atrás, o empreendedorismo feminino era diferente. Não que a gente teve alguma barreira, não tivemos. Eu nunca tive nenhuma barreira por ser mulher e empreender. Mas as pessoas, elas achavam, assim, diferentes, estranhas. E pelo menos as pessoas ao nosso redor, eles ficavam, nossa, que legal. É. E nós inspiramos muitas mulheres da nossa geração. Sim. Muitas. Porque a gente poderia trabalhar em qualquer lugar e não, a gente pegou uma farmácia, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro e a gente estava lá empreendendo feliz, muito feliz. Então, e esse foi o nosso papel. Então, quando a gente tem também muitas mulheres dentro da farmácia, primeiro porque é uma essência feminina nossa, né? Assim, desse capricho, e a gente sempre buscou isso. Mas também porque nós quisemos ajudar muitas mulheres que não tinham oportunidade de trabalho. E isso foi inconsciente, não foi nada. Um propósito isso. Ali Sim. no subconsciente. Sim. No subconsciente, é isso. E eu acho que é isso que aconteceu, né? Por isso que a farmácia é 80% de mulheres. Sim. E hoje vocês estão em uma área que nossa, fiquei impactada, né? Porque realmente eu acho que até agora foi a maior que eu visitei, de 1.000 metros quadrados, né? E como foi essa progressão? Difícil. Essa primeira farmácia tinha 70 metros 70 quadrados. metros quadrados. Olha isso, 70 gente. 70 metros, gente. Porque as farmácias de manipulação ainda tem, né? Farmácias assim. A gente Muitas. pegava o quê? Uma casinha. A cozinha era o laboratório. O quarto de cima era o laboratório de cápsula, porque a de dermato precisava da pia. E a sala, a recepção. Muita gente começou assim. Até hoje tem gente que monta assim, né? farmácia. Eu recomendo que comece 150 metros quadrados. Eu também acho, é Sim, isso. mas É é isso. Se isso for mesmo. interior, 80 metros. É que, dá vamos pra lá, começar. não tinha controle de qualidade, Sim. não tinha que pôr exaustão, não tinha CPD, porque não tinha computador. Não, sim. Então, era o Uma nosso coisa que 70 dá- metros quadrados cabia na época, Era né? grande, né? Quando Para nós os começamos tempos a atuais é colocar apertado. o computador e começamos a ir atrás de colocar aí os 9.000, que daí nós alugamos uma casa Sim. próxima e colocamos as áreas que poderiam ser O colocadas administrativo, lá, né? Administrativo, A gente lá fez um nesse lugar. puxadinho numa vila para fazer o É. administrativo. E deixar a farmácia mais com os laboratórios. Porque né? a farmácia foi tomando um corpo. Pensa, a dedicação, né? A gente já sabia que não queria cuidar só de doença. Quando eu falo só de doença, a gente já tinha um pensamento, saúde, bem-estar e beleza. A Patrícia foi se especializar em cosmetologia, porque era uma área que ninguém atuava. E também era difícil encontrar curso, viu? Não, e tinha que fazer creme, tinha que fazer tudo. Tinha. Então, a Patrícia é uma expert em base, né? Em base, em desenvolvimento, em tudo isso. E aí foi quando... Aí eu fui pra rua. Por quê? Porque o nosso... O fundador da Formulativa, ele tinha esse tino comercial e, às vezes, ele me levava. Então, ele já era um visionário. E foi assim que a gente foi desbravando. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí veio a pergunta, né, de todo mundo. Mas vocês colocam direitinho tudo que está na receita? E Essa daí... é a pergunta que não quer calar e até hoje, né? Isso lá para 97, 98, mais ou menos. Vocês colocam tudo que está na receita? O médico perguntava. E daí a gente achou a necessidade, né, e a oportunidade de implantar ISO 9001, que foi super legal na época. Então, falando desse crescimento, nosso crescimento foi por meio da visitação médica. A gente foi uma das pioneiras em São Paulo a fazer visitação médica. A Simone gosta muito de falar, é uma pessoa muito comunicadora. E aí ela vinha e falava assim, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que desenvolver isso aqui. Eu ia lá e desenvolvia. Ela punha na embalagem, vai lá e vendia. Então, a gente se destacou nesse meio por isso, né? Pelas Vocês visitas. foram lá e foram fazer prospecção ativa, enquanto Sim. tinha colegas lá esperando receita. Exatamente. Como tem até hoje. Na realidade, as pessoas nem sabiam muito, né? A gente batia na porta e que era visitação. quebrou a cara várias vezes de bater na porta de médico. Quebramos a cara mesmo do médico. Às vezes, o relacionamento médico-farmacêutico naquela época não era legal e lado a lado como é hoje, né? Os médicos
um pouco subestimavam os farmacêuticos. Falavam assim, mas quem é você para me ensinar? Eu sou farmacêutica, pô, eu sei. Eu sei falar disso. Você fala ainda, você trata a pele e eu te falo como é a fórmula, né? Mas é óbvio, 2 garotas de 20 e poucos anos, com medo de sentar na cara do médico. E qualquer coisa que ele falasse, já saímos chorando de consultório, tá? Mas é que, na realidade, ele não sabia que nós sabíamos de fórmula. Que ele Porque precisava nem ele da gente. sabia o que era uma fórmula. Ele não tinha percepção de valor, né? Não, e ele Porque nem não- sabia o que era uma fórmula. Não, e ele não gente. sabia que ele precisava da gente, né? Quando descobrimos isso, Patrícia, vamos ensinar a formulação. Exato. Vamos levar conhecimento. Acabou. Foi aí que tudo Viramos a aconteceu. Tudo aconteceu. O crescimento foi exponencial. A gente ficou imparável no que fazíamos. E aí tinha a parte de marketing, né? Eu tô falando isso de 96 a 2000, a parte de marketing que só, assim, cresceu porque eu gostava muito de imagem. Não, tem que ser muito lindo, tem que ser diferente de tudo Verdade. que tem no mercado. E a Patrícia vai para o laboratório e faz que tem tudo diferente do mercado. Então, Diferencial, né? então você Diferencial. entende onde também está a sociedade? Olha isso. A sociedade não é só a sociedade no papel, é no crescimento mesmo. Não, vou atrás disso. Não, vai para o laboratório, vai. Hoje ela comanda o laboratório, mas tipo, vai para o laboratório, vai não sei para onde, sabe? A E parceria, né? E aí a Lana perguntou da mudança, né? Vamos pra só sede fazer aqui nova. uma recapitular a linha do tempo. A compra da farmácia foi em qual ano? 94 para 95. 94 para 95. E vocês fizeram repaginada. Repaginada, exato. E a farmácia, vocês foram gerando demanda, né? Criando diferencial. E aí chegou um momento que vocês precisaram expandir. Que a gente ficou muito pequena. E isso foi em 2004? 2004, mas veja, antes nós a gente chegou a alugar casas para fazer o administrativo. complemento. Aí veio a grande ideia, né? A gente falou assim, não, a gente... Porque assim, o sonho de qualquer farmácia que cresce, que é pequenininha, é o quê? Espaço. Uma coisa grande, espaço. Gente, Ai, eu quero gente, faltava estoque. tanto espaço. No banheiro a gente tocava embalagem, umas coisas assim loucas, né? Então, eu quero estoque, quero isso e tal. Foi aí que nós fomos atrás de uma casa maior e nós passamos ali na Rua Funchal e vi um galpão. Mas, gente, era muito grande, Era um né? galpão de 1.000 metros É quadrados. grande. Né? Aí nós passamos e eu falei pra Patrícia assim, nossa, olha aquele lugar azul. Aí a Patrícia falou, nossa, pelo amor de Deus, aquele negócio é muito Era uma grande. oficina da Porsche, pra você ter uma ideia lá antes. Antes de ser essa casa azul, era uma oficina da Porsche. Era um galpão enorme. Mas, né, a Simone... Não, a gente pode. Não, eu falei assim, não, tem que ver o que é lá dentro, né? Sei lá, enfim. E não é que nós fomos lá olhar, depois de, sei lá, de uns 3, 4 dias, fomos olhamos outros lugares, mas aí todos os outros lugares que a gente olhava já era pequeno, entendeu? Aí, ó, curioso, o dono desse galpão era um farmacêutico. Olha que coisa. Um senhorzinho farmacêutico. E que daí a gente foi conversar com ele, porque o valor... Veja, a Funchal, naquela época, ela tinha acabado de abrir. A Funchal passou por uma reestruturação, né? Você não é daqui, você não vai lembrar. Não existia nem o shopping JK, não existia nada daqueles prédios comerciais que tem ali. E a própria Funchal era uma ruelinha. Então, eles reestruturaram e fizeram aquele... o canteiro central no meio. E aí... A gente foi o primeiro comércio a chegar lá na Funchal. A Funchal era um nada quando a gente chegou lá. Então, o valor do aluguel também não era tão proporcional. Era alto por causa da estrutura, mas não era alto ainda porque eu estou na Funchal. Então, a gente pode dizer que a gente desbravou aquela região da Vila Olímpia. E aí a gente resolveu, então, que ali a gente ia sobrar espaço e a gente ia poder realizar todos os nossos sonhos. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Aquela obra foi maravilhosa, assim, como aprendizado e como uma realização de sonho mesmo. Por quê? Gente, o laboratório, daí eu falo laboratório da Patrícia, que era da Dermato, é uma coisa gigante. Lindo. Né? Cheio de tudo. Até hoje, né? Ele tem um tamanho bom, né? Você foi lá conhecer. A gente tem mais ou menos 450 metros de laboratório. Quando eu voltar, eu quero, assim, passar o dia naquele laboratório. Gente, sério, é super chamativo. Dá vontade de entrar e ficar ali brincando. Isso, e a gente fez ele todo envidraçado, que na época...
esse conceito de transparência, né? A gente já trouxe esse conceito de transparência para convidar os médicos e os prescritores, venham conhecer a nossa farmácia, né? Os clientes também, né? A gente falava, olha, vem conhecer como que é a manipulação. Olha só, Alana, a gente tinha tanto esse gosto da manipulação que a gente queria convencer todo mundo de como manipulação é maravilhoso. É engraçado. E a farmácia, você foi lá, a farmácia é toda envidraçada. Então, você realmente vê as operações com transparência, com honestidade, que isso faz parte dos nossos valores. Nossos valores. Né? Então, atender o cliente em todas de suas maneiras, né? Tanto interno quanto externo, e transparência em todas as relações. Né? Porque eu acho que nosso mercado precisa muito disso. Não nosso mercado, o mercado em geral, né? De várias coisas, mas precisa dessa transparência. Total. E vocês, eu acho que vocês não faziam nem ideia que vocês estavam entrando no mercado da personalização, que hoje está, né, bombando e eu não costumo nem falar mais que é o futuro. Há 5 anos atrás eu falava que era o futuro, né? Mas eu nem falo mais. É totalmente presente. As pessoas querem a personalização. Eu tenho 10 anos de mercado e quando eu comecei na visitação médica, né? E, nossa, eu coordenava a equipe, fazia visita com alguns representantes junto, né? Às vezes eu ia só, mas eu estava ali mais na gestão. E a gente recebia muito não, né? No sentido do preconceito. E hoje eu percebo, né, que tá diferente, né? Os profissionais, eles querem diferencial prescrever de forma personalizada. Aqueles que não são acomodados, claro, né? No sentido de que, eu vou prescrever um nomezinho, quero prescrever a marca, né? Isso. Eu quero prescrever realmente, meu paciente vai sair daqui com com a fórmula para ele, com um produto para ele, um tratamento específico para ele. É diferencial. É diferencial, tem demanda. E eu costumo falar que o que a gente vende, Alana, não é produto, é confiança. A gente vende confiança, né? Que é o que você fazia quando eu estava visitando o médico, quando a gente visita o médico, né? Ele sabe que ele pode confiar na gente. Então, qual é o produto? Não tem, é o que você prescrever, mas eu passo essa confiança. A gente vende a transformação, né? Total. Eu falo que é a transformação. Agora, isso de personalização, isso já estava na nossa veia. Por quê? Também, de novo, sem entender muito. Sem entender, tá? Realmente. Várias pessoas, assim, todo mundo que eu atendia no balcão, eu falava, a senhora toma qual remédio? Aí tá. Aí, próxima vez, quando a senhora vier buscar esse creminho, traz os seus remédios. Eu ali sugeria para ela, para falar para o médico dela se não poderia fazer tudo na manipulação. Porque eu sabia que o médico não sabia. Porque naquela época, como eu te disse, a faculdade não ensinava isso para eles, né? E eles iriam querer a nossa visita. Então, essa foi uma estratégia. Agora, o nosso primeiro panfleto foi até uma amiga, né, nossa, que ajudou a esboçar. E, claro, a gente explicou para ela o que era manipulação. E ela saiu com o panfleto assim. Isso eu estou te falando há 25 anos atrás. Foi. Você tem a sua própria casa, você tem a sua roupa, você tem a sua cama e você precisa ter o seu medicamento. Personalizado para você. E a gente fez isso em forma de mala direta, que era uma coisa que você recebia muito marketing. Gente, isso quando? Em 98? Por aí. Então... E explicando, porque a gente sempre esbarrava com isso. A gente falava assim, a gente tem farmácia de manipulação. Aí o amigo... É aqueles de fazer homeopatia? Ou remédio de emagrecer, né? É remédio de emagrecer. Ou era homeopatia, ou era fitoterapia. Vocês vendem ervinha, aquelas ervinhas? A gente é farmácia de manipulação. Também. Aí a gente falava assim, não, também. Nós vendemos coisa natural, né? Eles relacionavam muito com isso. Os amigos. Então, a gente começou ensinando os amigos. E aí a gente, por que não? Então, vamos mandar uma lá direta, assim, para as pessoas terem esse conhecimento, né? Então, vocês formaram, né, conscientizaram tanto os prescritores, que são, né, os profissionais que influenciam ali, levam o prescritor, né? Levam o paciente a fazer uso do manipulado. Sim. E também vocês trabalharam com o cliente direto já também nessa conscientização, digamos, na educação. Educação, Então, por isso que a gente fala muito isso, sabe? E é com orgulho mesmo que a gente fala. A gente foi disruptivo nisso.
e nós fomos inovadores e a gente tem um peso forte no mercado de São Paulo. A gente sabe disso. Tem prescritores de muito tempo Muito já. tempo. A gente mudou uma cultura muito tempo. mesmo. Legal, Então, isso é uau. assim, poxa, é um orgulho para nós, sabe? E essa coisa da personalização é que veio ao encontro da gente. A gente já fazia isso e eu vejo com ótimos olhos essa coisa do mercado fazendo essa coisa da personalização. Cada ano mais e mais os médicos personalizando, individualizando os tratamentos. Então, assim, eu acho que o nosso mercado está muito bom. E vejo perspectivas ótimas para o futuro. Eu ótimas. também vejo de forma muito otimista. E teve algum ponto, assim, durante esses 30 anos que vocês perceberam essa virada? Porque eu percebi que foi uma construção, né? Às vezes até eu falo para os nossos mentorados, porque eu ainda não estou ganhando o que eu queria, porque eu não estou, minha farmácia está vendendo o que eu queria. É uma construção. Sim. Isso leva tempo, né? Sim. Associando a uma percepção de valor à farmácia, a você como profissional. Mas o fato é que alguns colegas têm essa virada. Alana, quando eu fiz isso, minha farmácia bombou. Ou não, vocês percebem que foi algo mesmo mais gradual? Não, eu acho, não sei, eu acho que foi por causa da visita médica mesmo, que a gente aprendeu também, a gente melhorou a gente melhorou nosso processo de visita, né? As primeiras vezes era lá, 2 menininhas e tal, e a gente foi melhorando o material, né? A Simone com o olhar dela de marketing. Você nichar, né? Pegar esse persona. A gente nichou bem, Nichar. Bom, não vou segmentar aqui. O que nós somos boas? Primeiro, o que nós gostamos? Eu sei que parece assim, falar, mas vai fazer... Sim, você tem que fazer o que gosta. O que nós gostamos? A gente gosta muito da parte de dermato. O que nós somos boas? Dermato. Então, nós vamos atacar primeiro o dermato. Mas o que precisamos para sobreviver? Precisamos de médico esse X, Y, Z. Visitávamos esse, mas começamos a atuar, nosso DNA totalmente dermatológico. E foi isso mesmo. Então, nós, assim... a dedicação nessa área foi intensa. Sim. Então, a gente já sabia que os dermatologistas não sabiam prescrever, porque, de novo, não existia nada. Então, eu já saía com algum ativo novo e com várias formulações, e levando a amostra para eles. E isso foi virando uma cultura. Essa cultura dele, ele querer conversar com o farmacêutico. Nisso, o respeito, essa tríade farmacêutico, médico e cliente foi ficando cada vez mais sólido. E foi onde nós realmente, assim, tomamos um outro rumo. Começando com a dermatologia. Né? Eu sempre falo que foi isso. E depois a gente entrou com uma parte de marketing muito forte, que é a parte visual. O visual. A comunicação. A comunicação, que é uma Total. coisa que o farmacêutico... Eu falo farmacêutico por ter todos esses anos, né? Não tinha essa preocupação, bota o rótulo lá e pronto. Hoje já não. Hoje você vê os personalizados que várias empresas fazem. Então, hoje já tem um olhar diferente. Mas só colocava aquele rótulo e acabou de qualquer jeito, né? E não, aí nós começamos a fazer rótulos personalizados na gráfica. O outro olhar, o olhar da farmácia das meninas. Então, a gente foi fazendo, sabe, crescer de passinho em passinho, sabe? Também. Sabe, degrau a degrau. E mesmo assim, por quê? Porque não era só a criação. Você tinha o aumento de número de pessoas dentro da farmácia e você começa a ter conflito de pessoas. Conflito de gestão. Não tinha, né? Na realidade, a gestão era eu e a Patrícia. Aí você vai crescendo e aí? Quando você tem um problema quando você tem 2 funcionários, quando você tem 5, quando você tem 10. E o desafio para 15, 20? Hoje O que eu faço? 100. 100 colaboradores. Quase 100. 90 e alguns. Então ficou claro para mim que realmente a virada foi quando vocês startaram. Poxa, eu vou ensinar o prescritor a prescrever, né? Ensinar a prescrever. E depois a farmácia chegou um momento que vocês começaram a se voltar mais para a gestão, não foi isso? Isso é um pouco mais recente, mas antes disso a gente começou também a se desenvolver em outras áreas, como a nutrição, né? A gente contratou nutricionista, foi uma primeira farmácia, acho que no Brasil, a contratar, porque a gente sentiu necessidade. Tanto é que nós escrevemos um livro junto com a Valéria Pascoal, para a VP, nós fomos convidadas para fazer esse livro, porque era a única farmácia de manipulação que tinha atuação. É aquele rosinha?
Não, é um, Nutrição acho que é azul. funcional? Esse aí. É nutrição funcional. É. Eu amo aquele livro. Então. Uau. Tem um capítulo lá que a gente escreveu. Nossa. Ensinando, né? Como que é uma cápsula e tal. Por quê? Porque estava na nossa vez ensinar. Não, porque também as prescrições das nutricionistas eram pra gente, assim, não dava para fazer. Eu falava assim, o paciente não vai conseguir tomar isso, não está palatável. E aí a gente chamou essa nutricionista, a Natália Marques, que da Super aula hoje na conhecida. VP. Agradeço muito a ela, a Natália fez diferença na nossa vida. E eu acredito que a gente na vida Também, dela também. Foi muito legal, porque ela nos ensinou quais as necessidades do nutricionista e a gente mostrou para ela como é que a gente podia suplementar, quais eram as formas farmacêuticas que a gente podia suplementar. Foi uma troca. A gente já Legal. sabia o pulo do gato que tinha que atravessar essa ponte ser mais rápido. Olha só. Patrícia, vamos contratar uma nutricionista, porque ao invés de ficar lidando lá com a nutricionista e vendo qual a necessidade, que nem ela sabe, porque a gente já tinha passado isso lá atrás. Foi incrível. Foi O uma, dermato não sabia uma também relação, o que ele precisava. uma relação de simbiose maravilhosa nossa com a nutricionista. Total. E aí, vamos fazer assim? Não, olha, Natália, assim não dá. Então e se a gente montar uma fórmula assim? Vamos montar assim. Olha, essa tem que ser separada aqui, porque essa é hidrossolúvel, outra é lipo. Então, e assim a gente desenvolveu, né? Se desenvolveu na nutrologia, na nutrição. Mais tarde fomos para a veterinária, veterinária dermatológica, essencialmente. Então, a gente sempre vai abrindo janelinhas. A palavra é inovação, né? Inovação contínua, senão você não sobrevive. Isso eu posso falar de forma taxativa. A inovação tem que ser contínua, tanto da empresa, dos produtos, quanto da cabeça dos sócios. Né? E isso daí a Simone puxa muito bem. O crescimento não é uma estratégia. As pessoas falam, vamos crescer, né? É uma estratégia. Qual a sua estratégia para crescer? Né? Não, crescimento não é uma estratégia, é sobrevivência. A empresa que não se modifica, que não lida... Não se adapta, não né? se adapta, que não trabalha junto aos seus líderes, não cresce junto com os seus líderes, não faz um autoconhecimento também, porque isso é super importante, né? E não reaprende todos os dias, algum momento ela vai cair. Tá? É como se você pedalasse uma montanha, parasse de pedalar, você não vai parar, você vai cair. Então, não é pedalar e muito, pedalar a bicicletinha na subida. E aí que é legal que você está com uma sócia. Aí você tem... Olha a importância de uma sociedade. Sociedade, de novo, não é só... vamos aqui ser sócio para dividir as coisas. Não. Você tem que estar junto. Se o sócio não está junto, tem tempo para acabar. Isso aí também é fato. Os dois precisam estar alinhados. Não precisam estar no mesmo trabalho, mas o respeito desse trabalho. E nem gostar mútuo. das mesmas coisas. Exatamente. Porque nós somos bem diferentes, eu e Simone. Exatamente. Né? Mas eu acho que essa é a beleza da coisa, né? Essa Total. diferença de olhares, de estilo de vida, de cabeça, de tudo. Então, aí são duas cabeças olhando diferente no mesmo negócio. Inclusive, você falou lá no início, Patrícia, sobre as habilidades. Nós temos foi algo relacionado às habilidades que a gente tinha, nos levou a... o que é que você, Simone, você, Patrícia, consideram uma habilidade ou algumas habilidades de vocês que foram essenciais para vocês chegarem até aqui? Bom, para mim, acho minha capacidade de adaptação altamente adaptável. Eu sou altamente. Então, a Simone geralmente vem com uma inovação e eu me adapto a ela. Porque ela é uma pessoa mais de inovação. No que diz respeito a mim ainda, essa minha paixão pela química, pelas moléculas, pela cosmética, eu sou apaixonada. Me dá até água na boca fazer um curso. Eu vi uma pessoa falando de cosmético. É verdade, eu fui ontem numa fábrica de silicone, por acaso, e, nossa, é uma coisa que eu amo saber como é que as estruturas químicas são modificadas quando entra em contato com a nossa pele. Então, essa é a minha paixão por química, por cosmético, minha capacidade de adaptação e daí e a parceria com a Simone foi levando a gente para isso, eu acho. E você vê, quando ela fala da paixão da fábrica, eu também acho bonita, mas olha, qual é a minha paixão? Eu fazer
pegar o creme, eu não tenho dúvida que tudo que sai de lá é maravilhoso. Aí tá lá comigo, mas aí ponho aquele rótulo lindo, aquela embalagem linda, aquela caixa linda. Na hora que eu dou pro médico, ele faz, uau, acabou. E eu falo pro meu time lá, se não tiver o uau, não vai, e começa por mim. Encantar. E assim, às vezes eu sei que eu falo essa palavra, sou meio exigente, meio chata, eu sei. No fim, depois o time fala, ainda bem que você falou isso. Realmente, na hora que dava para melhorar, né? Sabe, eu não sei te falar, mas isso para mim é importante, é o que me move. Como move ela, esse tipo de coisa, né? E falando de habilidade, eu fiz direito também, né? Então, eu já tenho eu já sou uma pessoa que não sou explosiva e nem sou... Eu penso muito nas coisas. É bom que tem a Patrícia, que às vezes eu penso demais, ela já decide. E aí, eu acho que adaptabilidade, sim, também, por conta disso, mas eu tenho uma habilidade gigantesca de falar com pessoas. Muito. Comunicação. Porque eu gosto. Gosto. Eu sou uma ouvinte. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de contar histórias, mas eu gosto muito de ouvir histórias. E isso, assim, me fez crescer como pessoa, principalmente nos últimos 10 anos. Uns 8 anos, que foi quando eu também fui procurar mais estudo nessa área. Você vê como empresário, não é assim, você é farmacêutico e mais nada. Olha quantas coisas a gente faz e estuda. Então, não é. Então, você vê que você tem que estar sempre crescendo. E nem sempre também achar que o que você vai fazer vai trazer o dinheiro para a tua empresa. Não é isso. Você tem que fazer um curso, ou ler um livro, seja o que for, para você. É o maior investimento que você tem que fazer em você. Até porque você, gestor, é um espelho para o teu time, né? Para os teus liderados. Exatamente. Porque o exemplo arrasta, né? Total. E você está numa vitrine o tempo todo. Né, como um líder, seja o dono da empresa de alta gestão ou só a liderança, você está ali, sendo a vitrine de todo mundo, né? Então, eu acho que, assim, uma das minhas maiores... a inovação que eu gosto muito também. Eu gosto por quê? Porque eu gosto desse uau, né? Eu adoro. Total. Eu adoro ensinar, né? E é isso, pessoas. Pessoas me fascinam, mas nem sempre foi assim, tá? Assim, eu já tive... épocas revoltadas com pessoas, né? E que a gente às vezes a gente naturalmente foca muito nos processos. E quando a gente foca muito, eu fico nessa que atualmente, né, sou eu, não tenho um sócio. Então eu fico com o pé ali no processo, com o pé ali no técnico, com o pé ali nas pessoas, que eu acho fundamental, né? Sim. E assim, um dos meus objetivos é me desenvolver cada vez mais, né? Para desenvolver meu time. Meu objetivo é isso, né? Porque se eu me desenvolvo o time, vou conseguir desenvolver os nossos clientes, alunos, enfim, que é o nosso propósito. Mas, de fato, eu acho que é um dos mais desafiadores. E quando foi que vocês começaram, ou sempre vocês tiveram esse gatilho de pessoas, liderança? Teve algum ponto que, poxa, eu vou olhar mais para as pessoas, vou olhar mais para o meu time, vou desenvolver mais meu time? Eu acho que a gente sempre cuidou muito bem, né, do nosso time, vai. Não como a gente faz hoje, mas eu acho que a gente sempre cuidou. A nossa intenção sempre foi muito de proporcionar festas, por exemplo, né, que isso faz parte da cultura. Confraternização. A gente não sabia que era cultura. A gente não sabia que chamava cultura. Mas as festas, as fotos, né? Que foi o que me chamou muito a atenção lá, né? Eles têm lá na parede da loja, né? Da parte da loja. Cada ano com um time, assim. Nossa, eu fiquei encantada. Tipo time de futebol, né? Tipo time de futebol, né? Todo dezembro é tirada essa foto. Todo mês de dezembro. Né? E a gente tem o nosso primeiro foi em 90... Foi em 97, mais 97, ou menos. O nosso primeiro com 4 pessoas. É lindo que a gente vê E você sabe que fica ali do lado da expedição, onde os clientes vêm retirar as fórmulas, eles ficam lá olhando. Eu mesmo, todo dia eu passo e fico olhando. Legal. Nossa, como que foi, né? E tal. Eu falo que são as paredes que falam. Aquela parede fala. Aquela parede tem muito sentimento. Você vê uma história ali, né? Não é só... quando você vê um colaborador que vai nos visitar, assim, que já não faz mais parte do quadro, né, do time, eles olham e falam, olha, eu tô aqui, eu tô ali. Então, é uma memória para uma história de uma empresa, né? E aí, Alana, assim, eu acho que o nosso primeiro desafio mesmo, de verdade, antes de ser pessoas acho que sempre vai ser, e essa habilidade como gestor, você tem que buscar.
em si, né? Primeiro você olha para si, depois você vai ajudar o outro. Essa é a grande realidade, que é uma dificuldade, né? De outra pessoa que está na autogestão. Mas foi quando nós mudamos para essa unidade da Funchal, com 1.000 metros quadrados, a gente só contabilizou o aluguel. A gente achava que só vai aumentar, Aumentar assim, um pouquinho. exponencialmente o aluguel. Mas aumenta tudo. E foi aí o nosso primeiro desespero, vamos dizer assim, né? Foi quase um tombo. É que hoje em dia, essa coisa a gente não queria pedir dinheiro emprestado, não queria financiar, e, né, queria fazer tudo com recurso próprio e tal. Pé no chão, né? Então, acho que aí que dá uma desequilibrada financeiramente, até chegar a um ponto que a gente pensou, será que a gente está trabalhando para pagar as contas? Olha só, isso foi em 2005, 2006, e a gente ainda não tinha uma gestão eficiente financeira. Que é um déficit do farmacêutico Então, em si, porque a gente não aprende. Se eu pudesse dar um conselho para quem vai abrir uma farmácia, tenha já a gestão na sua mão desde o começo. Total. A gente foi assim indo subjetivamente e sobrevivemos. A gente fez a coisa certa. Mas demoramos, a gente. E aí, quando a gente teve essa dificuldade, que a gente percebeu, estamos trabalhando para pagar as contas ou estamos realmente colocando dinheiro no bolso? Porque é um trabalho incessante. E aí a gente chama esse consultor financeiro que está até hoje com a gente, e eu falei assim, você pode fazer uma análise aí e ver se a gente tem jeito? Aí foi com essas palavras. Porque senão eu não sei o que eu faço. Eu fecho a porta e vou embora. Né? Então, eu sou um pouco mais desesperada, ansiosa. Mas, nós vamos, não sei se a gente vai conseguir, né? E eu fazia a parte financeira. E daí foi me dando um desespero. Aí chamamos esse cara, e ele demorou lá uns dias, depois ele voltou assim e falou assim, vocês não só têm futuro, como vocês estão bombando. Vocês, a hora que acabarem de pagar essas dívidas de vocês... Vocês vão ficar muito bem, vocês estão no caminho certo. E daí ele está até hoje com a gente, né? Ele faz a nossa análise financeira mensalmente. E a pergunta foi, mas quanto tempo é isso? No mínimo 2 anos ou 3. Sério mesmo? Aí aquilo lá, né? Patrícia, bora, até parece, né? Pra gente ficou muito simples, mas hoje pensando, o que a gente tinha de dívida naquela época que aconteceu por conta da reforma? Nossa Senhora! Então, assim, foram muitas coisas, né? Passamos muito desespero, né? E esse consultor financeiro nos ensinou, e até hoje, né? A materializar quanto custa uma fórmula, quantos % é de insumo, quanto é o markup. Qual é o markup. Então, a gente... Ticket médio. Muito boa nisso logo, custo médio de fórmula. Isso tudo que é essencial, até quanto pode dar o desconto. O pessoal que hoje já vai por lá um sistema e tal, já contempla essa parte, financeira. Vocês têm um comercial, de fato, consciente, né? Até onde eu posso ir. Totalmente. Sim. A gente, às vezes, demite cliente. Esse aqui não está me trazendo... Né, não vou fechar essa fórmula. Sim. Né? Mesmo porque ela, né, infelizmente, né? Nós temos uma oscilação de valor muito grande no mercado por qualidade de matéria-prima, enfim, localização, né? E isso é um ponto fraco do nosso mercado, né? Tanto isso quanto a própria fiscalização, né? A legislação. Ela está falando da concorrência. Que precisa ser mudada logo, essa legislação, né? Nossa, a RDC é tão antiga. Então, assim... Então, a gente realmente demite o cliente, sabe? Porque falando vocês assim, não vendem preço, né? Vocês vendem Não, a gente está muito bem posicionado no mercado hoje, né? De vender confiança, qualidade. Então, a gente vai até a gente vai até certo ponto. Mais que isso, não vou. Mas vou te falar que a pessoa volta depois, viu? A pessoa volta. É impressionante, né? Acredito. É só trabalhar direito, gente, né? Com aquela energia e com propósito, volta. Total. Gente, que riqueza de conversa. Nossa, eu sempre aprendo muito com elas. Eu acho que eu passei o quê? 30 minutos, 40 minutos na farmácia e já foi super enriquecedor agora ainda mais. Gente, fora que você tá muito famosa, né? Eu tenho que falar. Gente, o pessoal saiu tudo correndo do laboratório. Olha ela,
a Alana tá aqui. Porque o meu pessoal assiste você muito. É. Porque você fala o básico que a pessoa tem que ser para ser um manipulador, um técnico, né? Então, assim, o seu trabalho é de um grande valor. É inestimável. Você acha que tá surfando sozinha nessa onda. Parabéns pela sua iniciativa, viu? E nós, nós falamos assim, ai, queria tanto uma Alana naquela época, né? Imagina, a gente aquilo lá, atravessar a ponte muito mais rápido. Precisa fazer uma goma. E de fato esse é o nosso propósito, né? Formar profissionais qualificados no setor. Porque junta nessa sede de vocês, de gestores, de fazer acontecer, de levar o diferencial para o mercado com profissionais, né, que fazem acontecer. Isso é muito bom, né? Você, poxa, contratei uma pessoa aqui que tem uma noção técnica muito boa. Né? E não necessariamente não é sobre ter dinheiro. Claro que investir em você é muito importante. Mas hoje tem aí, né, o canal. Eu deixo aqui o canal aberto com muito conteúdo com esse propósito. Porque eu sei que tem pessoas que não estão no momento de investir. Então, consome o canal. Sim. E, vindo de vocês, fico muito feliz. Maravilhosa sua iniciativa. Parabéns. Parabéns. E para fechar... como, né? Agora, essa pergunta, gente, é proposital, porque elas são tão visionárias que é uma curiosidade minha. Como vocês enxergam o mercado maestral daqui a 10, 20 anos? Então, eu já tinha falado um pouco, né? Eu enxergo com muito bons olhos. Eu estou, assim, muito otimista. Tem esses exames genéticos hoje em dia. Então, são caros ainda, mas quando você faz não sei se você já teve oportunidade, você faz um exame genético, sai ali no seu gene, todas as doenças que você poderá desenvolver um dia, né? Como que você deve se alimentar, o que você deve suplementar. Então, eu tenho certeza que esses exames daqui 10 anos vão estar muito mais acessíveis, muito mais gente vai ter acesso, né? E isso daí só vai trazer para a medicina personalizada, que somos nós. Total. Então, assim, sem nós, eles não existem. E aí, eles estão surfando para o nosso lado cada vez mais. Então, eu estou muito otimista em relação a isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver ainda e melhorar. E tem essa questão, né, que a Simone falou da legislação, né? Ela tomar um corpo maior, ela se atualizar. Por quê? Hoje a manipulação ela tem várias barreiras, inclusive tecnológicas, por conta da legislação. E como que você vai fazer essa junção? Como você vai ao encontro disso aí, de uma genética, se você não tem um aplicativo legalizado, não tem artifícios de tecnologia e marketing, que você esbarra um pouco na legislação. E aí que eu acho que tem que ter essa boa regulamentação, porque senão você divide em várias tribos as pessoas que fazem e esperam dar algum problema, as outras que fazem corretamente, mas aí estão perdendo o seu mercado, né? Então, eu acho que falta isso para o nosso setor, sabe? E aí vai fazer essa junção e 10 anos vai explodir. Você vai ter tecnologia à vontade, né? E pensa, tudo sempre a supervisão de um farmacêutico. O farmacêutico é a pessoa mais correta que existe, né? Então, a gente merece uma legislação diferente, atualizada, onde, inclusive, você possa usar os meios remotos, que hoje você não pode usar nem meio remoto, né? Total. Se você não pode nem homologar o WhatsApp, porque o WhatsApp, né, tem na área de saúde, por conta da nossa legislação. Então, olha como nós estamos onde a gente está, né? Onde estamos. Temos aí que ver lá na frente, né? Essa questão dos exames genéticos, em 2018, eu também vou tendo muitas ideias e quero ir lançando. Aí, minha consultora de gestão de pessoas, inclusive, Alana, freia um pouquinho, foca em alguns. E aí eu lancei em 2018, se eu não estou enganada, um curso de prescrição que ele se baseava em exames. Um dia era só interpretação de exames bioquímicos, segundo dia, interpretação de exames genéticos. Lá em Fortaleza, nós temos uma profissional pioneira na área. E ela ensinava a prescrever fórmulas personalizadas baseadas nos exames genéticos e a outra profissional em exames bioquímicos. E eu já via isso de forma muito positiva. O exame genético era muito... Há 5 anos atrás, já era
era muito mais caro. Porque hoje, pelo que eu vi, hoje tem exame de R$600. Ele já vai ser mais acessível, com certeza. E assim como os exames bioquímicos, que lá atrás não eram tão acessíveis, né? Os exames bioquímicos, o de sangue, o convencional. Hoje em dia o convênio cobre já, né? Sim, então eu compactuo aí com essa visão. Estou bem maravilhosa otimista essa em relação coisa, né? a esse ponto. É lindo ver o mercado vindo para a nossa direção, né? Você vê as outras especialidades, né? Então, você vê aí enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, todos caminhando aí, né, para o lado magistral, mas aí você barra onde? Justamente na legislação. Porque cada estado também encara de uma maneira. Então, Sim. aqui em São Paulo não pode fazer ácido retinóico. Lá, não sei, não pode. Então, essa não são regulamentação iguais, está sendo necessária para o nosso mercado. Total. E assim, e esse exame genético vai levar o quê? A uma medicina preventiva, que é muito mais inteligente. Sim. As pessoas não precisam ficar doentes. Elas vão suplementar para não ficar doente, para não ter que tratar a doença, que é o que a né? gente sempre, né? E que é o que a gente sempre quis fazer, né? Bora pra cá, vamos fazer coisa pra gente ficar bonita, pra ficar saudável. Não cuidar de doença. A gente sempre não falou vamos isso. tomar remédio, vamos suplementar, né? E até hoje fala assim, nossa, mãe, quanto remédio, né? Meu filho fala, não, filho, isso é suplemento. Agora ele já aprendeu. Ai, gente, amei nosso bate-papo. Também. Assim, ficaria mais um bom tempo aqui. Quem sabe faremos aí, né, uma parte 2. Vamos. Muito obrigada por compartilhar, né, esses anos de experiência, de carreira, de forma muito bem sucedida. E é isso. Queria agradecer. Muito obrigada, foi muito enriquecedor. Eu sei que para você também, então já deixa aqui teu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e deixa aqui o teu comentário se você gostou, tá? A tua participação é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vocês gostariam de comentar mais algo, complementar? Não, olha, eu vou falar assim, tem uma coisa que há muitos anos eu ponho para mim como pessoa, que vou até te fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Eu me desafio todos os dias. Hoje é gravando um podcast com você. Olha, Então, é verdade. isso é muito legal. Isso te garante o crescimento e ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? Então, total. Obrigada por também, nunca tinha feito um podcast. Fiquei um pouquinho nervosa, mas é suave, viu? Você conduz muito bem. Ai, que bom. E achei lindo ouvir minha história, a nossa história aqui com a minha sócia. Foi uma emoção, foi legal. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada e eu te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau. tchau, tchau.